dia, pessoal. Meu nome é Michele, sou professora na Escola do Trabalho do Parque Três Marias. E nessa aula de hoje eu vou abordar assuntos importantes sobre biossegurança nos salões de beleza. Eu vou alternar minha imagem com os slides da aula e esses slides vão ficar disponíveis para vocês também. Pessoal, o que é biossegurança? Nada mais é do que o conjunto de técnicas para prevenir, eliminar e diminuir os riscos à saúde da vida humana e seu coletivo. As ações de biossegurança para profissionais de beleza são de extrema importância para evitar riscos à saúde do profissional e do cliente. É importante entender e ressaltar que o vírus Covid-19 pode ficar de 4 a 14 dias incubado. Por isso, podemos conviver diariamente com infectados que não possuem nenhum sintoma da doença, mas que podem disseminar e transmitir para outras pessoas. Bom, pessoal, nós precisamos redobrar os nossos cuidados nesse cenário de pandemia que vivemos. Já vai para um ano, né? Infelizmente, essa pandemia. Então, a gente precisa redobrar os nossos cuidados, cuidar da nossa saúde, da nossa higiene pessoal, higiene do nosso espaço e também exigir que o cliente, né, se cuide e cuide, né, e a gente execute trabalhos com segurança para preservar a nossa saúde e a dos nossos clientes. Primeira coisa que devemos ter em mente quando pensamos em locais de trabalho é que não existe ambiente 100% seguro para trabalhar com beleza. O que nos ajuda a deixar o ambiente mais seguro possível é fazer tudo correto em questão de biossegurança, para assim tentar minimizar os riscos. E uma dica é agir como se todo mundo estivesse contaminado. Assim você ficará totalmente em alerta para fazer tudo o que é mais possível. Os cuidados começam desde a roupa que você está usando até a higienização dos produtos e dos materiais de beleza. Bom, pessoal, antes do atendimento, é importante levar peças de roupa para o trabalho e assim que chegar no trabalho já faz a primeira troca e, se possível, troca de roupa a cada cliente. Opte por camisetas de manga longa para evitar que a pele fique exposta a possíveis contágios. Evite acessório, pois são fontes de contaminação. Manter os cabelos presos ou usar toucas descartáveis. Mas se deseja evitar o acúmulo de lixo, escolha toucas de tecido, lenços que possam ser lavados e troque a cada atendimento, e mantenha as unhas curtas. Higienize muito bem as mãos e os equipamentos de segurança. Lave as mãos antes de qualquer procedimento. A lavagem ideal das mãos é com água e sabão e depois álcool 70. O uso de luvas não deve, em hipótese alguma, substituir a lavagem frequente das mãos. O que deve ser usado para o atendimento é a máscara e o face shield. Todo profissional de beleza deve fazer o uso da máscara de proteção para a boca. Nunca deve se deixar de usar essas prevenções. Você, como cliente, deve exigir do seu profissional esse cuidado. Mantenha sempre o ambiente com total limpeza e organização. A cada cliente, higienize novamente o local, para não pôr em risco a próxima pessoa que você for atender. Bom, pessoal, esses cuidados a gente deve manter constantemente. Você não entra em um órgão público, né, em qualquer local público sem o uso da máscara. E no salão não pode ser diferente. Né? Você, profissional, tem que fazer a troca a cada 2 horas da máscara. O face shield ele tem que ser lavado com água e sabão, passado um pano com álcool 70, né, a cada 2 horas também. Ele vai preservar os seus olhos, né, em contato com o cliente. Então é preciso manter, né, esses 2 instrumentos muito importantes para proteção, que é a máscara e o face shield. E também exigir com que o seu cliente se mantenha de máscara. Né? É comum, né, a gente ver o cliente chega no ambiente de salão, na academia, ele vai pegando intimidade ou ele vai ficando cansado do uso da máscara, ele tira a máscara. Mas você, como profissional que se preserva a sua saúde, a do seu cliente, você deve exigir com que ele, né, se mantenha de máscara. Só se o procedimento não dá mesmo para fazer, né, com a máscara, daí você pede para tirar, para fazer o procedimento, mas logo que finalizou esse procedimento, pede para o cliente já colocar a máscara de volta, tá? Então são cuidados que a gente deve manter constantemente em alerta, né? Porque a gente pensa que 1 segundo, né, em contato
com a saliva do cliente já é o tempo preciso para ser contaminado. Então a gente precisa preservar, né, a nossa saúde e os nossos clientes para não ter problemas, né, futuros aí, não poder trabalhar porque tem que ficar em isolamento, né, e assim prejudicar também a nossa situação financeira. Pessoal, eu coloquei aqui um item muito importante, né, que passa muito despercebido dos profissionais de beleza, que é a higienização de escovas e pentes. As escovas e os pentes devem estar limpos e sem fios de cabelo dos demais clientes. Por isso é importante retirar os fios presos na base da escova, com o cabo de um pente após o término do uso em cada cliente. Escova de madeira pode ser limpas com água corrente e sabão neutro e pode secar naturalmente. As escovas metálicas devem ser secas com um pano limpo, a fim de evitar a oxidação. Para as escovas de plástico, um pano úmido aliado ao sabão neutro é o mais indicado. A secagem em estufas ou com secador não é indicado, pois pode danificar as cerdas e diminuir a durabilidade e a qualidade do produto. Além disso, é importante salientar a necessidade da higienização das escovas e pentes após a aplicação de químicas e produtos especiais. Muitos deles podem ocasionar descamação e vermelhidão no couro cabeludo, quedas de cabelos e alergias quando não são previamente testados na pele da cliente. Bom, pessoal, esse item é importantíssimo, né? A higienização das escovas e do pente. É tão desagradável a gente chegar no salão e a cabeleireira já vem com aquela escova cheia de cabelo e já colocar direto, né, na nossa cabeça. Não só por causa do Covid, mas em tudo que a gente pode pegar por isso, né? Piolho, alguma doença do couro cabeludo que a cliente de antes pode ter, descamação, dermatite, seborreia. Então a gente precisa manter esses cuidados, né? Primeiramente tirar esses cabelos, né? A cada cliente retirar o cabelo que se acumulou na escova, fazer a higienização com água e sabão, ou se não puder, né, lavar a escova, né, que é os casos da escova metálica que ela ferruja, né, oxida, a gente fazer com um pano limpo, né, para limpar essas escovas. Então a gente precisa, os pentes também, né, a gente precisa redobrar os cuidados, porque muitos clientes tiveram doenças do couro cabeludo porque o cabeleireiro não, né, se preocupou em limpar a escova no seu atendimento. Então a gente precisa redobrar esses cuidados. Pessoal, também cuidado, né, ao se usar determinadas químicas, né? Então a cada procedimento químico lavar a escova, né, da forma correta, porque uma química pode ter reação com outra e essa reação pode ocasionar até queda de cabelo do cliente, né, porque teve alguma incompatibilidade de química. Então a gente precisa se manter muito em alerta a cada procedimento, lavar a escova e o pente. Então, pessoal, esses cuidados com as escovas, né, é importantíssimo. A gente não pode, né, se descuidar disso, porque uma química ela pode ser incompatível com a outra, né? Então, deixe um kit para cada procedimento, né? Um pincel, uma cumbuca, uma espátula para hidratação, outro para descoloração, coloração, o outro para progressiva, o outro para outros tipos de alisamento. Porque uma reação química ela pode ser irreversível no couro cabeludo da cliente, né? Então a gente precisa preservar a saúde dos nossos clientes nesses pequenos cuidados, mas que fazem muita diferença, né? Então a gente precisa manter esses cuidados, né, para não ocasionar danos irreversíveis aos nossos clientes. Pessoal, esterilização dos materiais de manicure e pedicure. Esse é considerado por muitos o setor que mais acomete doenças em clientes no salão de beleza. O ideal é que sejam utilizados instrumentos descartáveis e os que não se enquadrem nesse quesito, como alicates, espátulas e tesouras, devem ser lavados com água e sabão, secados, embalados e esterilizados na autoclave ou na estufa. A esterilização é de extrema importância, pois algumas doenças graves como hepatite e AIDS podem ser transmitidas através desses materiais contaminados. Já em casos de uso de bacias para imersão de pés e mãos, essas devem ser lavadas com água e sabão e revestidas com protetores plásticos descartáveis após
cada uso. Bom, pessoal, eu sempre falo muito para os meus alunos de manicure redobrar os cuidados, porque como eu coloquei no slide, a manicure, o serviço de manicure e pedicure é muito fácil a contaminação de doenças, né? Porque às vezes a manicure na correria não deixa aquele intervalo, né, para fazer a higienização do material, coloca o material que acabou de ser usado em uma cliente na próxima cliente. Então a gente precisa redobrar os cuidados, colocar esse intervalo para fazer esse processo de higienização e esterilização dos materiais. Eu coloquei no slide água e sabão, mas também tem uma dica muito importante para vocês. Em qualquer supermercado vende um produto que se chama Lisoform. Ele é como se fosse uma água sanitária. Você coloca uma tampinha dele em 1 litro de água, ele vai ser diluído nessa água, daí você coloca lá os materiais metálicos, né, os materiais de inox, deixa lá por 15 minutos, depois lava em água corrente e seca, né, o material, seca bem, né, certinho para não ter a ferrugem do material depois. Então você faz a secagem, embrulha a ponta do alicate e das espátulas com algodão e depois com alumínio e leva esse material para a estufa, né, que é o mais comum hoje nos salões, pelo seu custo ser mais baixo, ou, né, já faz o processo de esterilização do autoclave. O autoclave ele é mais preciso, né, ele esteriliza 100% o material, mas muitos salões ainda não têm esse autoclave pelo alto custo, né, ele é mais de R$1.000, então ainda tem salões que não, né, teve condições ainda de comprar esse autoclave e optam pela estufa, que é bem mais em conta, só que a estufa ela não esteriliza 100%, então é preciso fazer esse processo de higienização que eu acabei de ensinar antes e depois complementar com a estufa, né, para ter uma higienização 100%. Cuidados com o cosmético e o produto. Antes de usar qualquer produto, higienize a embalagem com álcool em gel. Evite tocar diretamente no produto que está usando na cliente. Manuseie apenas a embalagem. Calcule em seu tempo de atendimento o tempo que precisa para manter sempre os seus produtos limpos e organizados antes de começar o novo atendimento, porque assim, quando você receber o seu cliente, consegue atender e proporcionar uma experiência de qualidade. As recomendações do Sebrae é higienizar o rosto do cliente, possuir número maior de pincéis, levando em consideração a quantidade de clientes atendido, permitindo o kit de pincéis para cada cliente, fracionar os produtos para cada atendimento, evitando levar o pincel possivelmente contaminado ao produto, higienizar pincéis, deixando os de molho por 15 minutos em soluções de clorexidina a 2%, seguindo a diluição de 100 ml de clorexidina para 1 litro de água. Bom, pessoal, só reforçando o que eu acabei de colocar no slide, é importante, né, se ter esses kits de pincéis descartáveis, né, para se usar na cliente e já jogar fora, mas se não for possível, a cada cliente esses pincéis eles precisam ser lavados, eles precisam ser higienizados, né, não se pode colocar um pincel no rosto da cliente e, né, dentro de alguns minutos já colocar no próximo cliente. Então a gente precisa preservar o cliente, né, de qualquer tipo de contaminação. Então, se opte por pincéis descartáveis, mas se não for possível, lave a cada cliente, né? A cada atendimento, faça o processo de higienização. Vale orientar o cliente, se possível, não levar acompanhante. Assim como o profissional da beleza também deve respeitar uma pausa entre um cliente e outro, evitando aglomerações e também para realizar a higienização do local e ter a certeza de que está tudo limpo para começar o próximo atendimento. Aumente a frequência de higienização das maçanetas, interruptores, corrimões, espelhos, utilizando água com água e sabão. Recomendamos a higienização das máquinas de cartão, se o profissional usar, e também oferecer álcool em gel 70% no local. Não esqueça de limpar o seu celular, ele é um ótimo lugar para acumular bactérias e proliferação de vírus.
então mantenha sempre limpo. Estabelecer distância mínima de 2 metros entre as estações de atendimento. Usar calçados que possam ser lavados frequentemente com água e sabão. Além disso, deixe na entrada do seu estabelecimento um pano de chão com água sanitária e um pano seco para assim que alguém entrar e higienizar os sapatos. Uma opção legal é oferecer meias descartáveis para os clientes andarem pelo salão. Bom, pessoal, mais alguns cuidados que nós devemos ter. É muito comum o profissional da beleza ele só higienizar a bancada, o lavatório, a cadeira, que são os mais próximos do cliente, e se esquece do espelho, das maçanetas, da maquininha de cartão. Então a gente precisa a qualquer local fazer a higienização, a cada cliente fazer a higienização dos mínimos detalhes, para não deixar um ambiente propício para a contaminação do vírus. Então a gente precisa redobrar os nossos cuidados nos mínimos detalhes, procurar passar o álcool 70 em qualquer detalhe e usar sapatos que sejam fáceis também a limpeza. Mas, gente, optem por também sapatos fechados, não só para se precaver do vírus, mas também para evitar algum tipo de dano, a tesoura cair no pé, ou a escova, ou o secador. Então, opte por sapatos fechados de fácil lavagem para evitar da contaminação do vírus, mas também de algum dano que você possa sofrer por queda de algum material. E por fim, os custos. A dica final é calcular os custos dos novos procedimentos de biossegurança necessários para o seu atendimento, seja no seu próprio local ou em um atendimento a domicílio. Materiais que você deve considerar para calcular os custos do seu atendimento necessário nessa nova era. Produtos para limpeza, sabonete, álcool em gel, tapetes com hipoclorito de sódio, borrifador com hipoclorito de sódio, spray de álcool, entre outros. Produtos descartáveis, máscara, face shield, Pro e o Pré, touca, sacos de plástico, lixeiras, sacos de lixo, pincéis descartáveis, entre outros. Esses são produtos básicos que você terá que investir dinheiro para seguir com as normas de biossegurança. Pessoal, infelizmente são custos que se aumentaram, o profissional da beleza ele já tem um custo muito alto para se manter o salão, o pagamento dos seus funcionários, do contador, a água, a luz, a manutenção dos produtos, a renovação do estoque. São muitos itens que o profissional da beleza já precisa se preocupar, e por causa desse período de pandemia, teve que se preocupar com mais estes que coloquei nos slides. Então, gente, nós profissionais também precisa colocar no preço do serviço esses produtos extras, para se manter firme nas regras de biossegurança, para preservar a sua saúde, a do seu cliente, mas também a gente não pode ter o prejuízo, A gente precisa colocar nos nossos serviços, embutir no nosso serviço esses produtos extras que precisam ser colocados no salão, para seguir as normas de biossegurança. Então você precisa calcular. Se você não consegue fazer isso sozinho, contrate um contador. Esses profissionais vão ajudar vocês a calcular de forma correta o preço, do serviço, sem exorbitar muito o valor, mas também não ter prejuízo, não pagar para trabalhar, como muitos profissionais fazem hoje em dia, por não ter noção do valor que se deve cobrar dos seus trabalhos. Então a gente precisa contar com esses profissionais também financeiros que nos ajudarão, a colocar um preço ideal para cobrir todas essas despesas, com a biossegurança, todas essas despesas comuns do salão, mas também ter um retorno, um lucro, que esse é o objetivo do profissional da beleza, obter lucro, uma cartela de cliente bem favorável. Então a gente precisa pensar em tudo, não é só chegar e trabalhar, mas precisa se preocupar com todos os aspectos. Bom, pessoal, essa é a aula de biossegurança que eu trouxe para vocês. Espero que ajude nos cuidados do dia a dia, no salão, no atendimento a domicílio, e que vocês prosperem, tenhamos muito sucesso. Essa fase vai passar,
Logo a gente terá aquele salão cheio de pessoas, aquele momento de bate-papo bem gostoso, bem alegre, né, um momento de descontração. Mas hoje o momento que a gente precisa ter é de cuidado, né, de prevenção, para que no futuro a gente consiga viver dessa forma com que a gente vivia antes, né, desse momento de embelezamento, de cuidado, de descontração com os nossos clientes. Bom, eu me coloco à disposição. Se vocês precisarem de ajuda, é só entrar em contato comigo. E sucesso e Deus abençoe a todos.